para gravar, então retomando o Consta por acaso algum do assunto? senhor Carlos Bunlai, ele só queria deixar registrado, enquanto não estava gravando, que ele estranhou a relação do nome dele Com o Celso Amorim. Celso Amorim, que o senhor não se lembra, nunca ter participado de reunião com ele. Sim, doutor. Foi uma reunião no dia 12 de junho de 2012 e pode haver um equívoco do Ministério Público pontualmente com relação a isso mesmo. Tá, então tá bom. Por isso que eu quero perguntar, porque eu nunca tive, nunca. Tá. Então fica registrado que o senhor nunca teve, que pode ter sido um equívoco do Ministério Público. A defesa que pediu, os senhores podem alcançar para ele, por favor, o microfone? Excelência, agradeço a lealdade do Ministério Público. Sim, muito. Obrigado. Boa tarde, seu Carlos Bunlai. Já identifica a defesa, doutor. Pela defesa de Rogério Aurélio, João Vicente. Tá. Seu Carlos, só para contextualizar, obviamente não estou fazendo nenhum juízo de valor, nessa ação são denunciadas várias pessoas, além do senhor, o presidente Lula, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Rogério Aurélio. O senhor pode explicar quem é o Rogério Aurélio, o que ele fazia, quem é essa pessoa? Rogério, como Rogério, para mim é novidade, porque para mim é Aurélio. É, Aurélio. Ele era o faz tudo. Uhum. Era o homem que fazia tudo que a dona Maria precisava, comprava as coisas, pagava as coisas, tomava as providências. Isso é o que eu sei do Aurélio. Agora, Rogério é Aurélio. O Aurélio. Tá. Uma pessoa de pouco falar, muito pouco falar, e só de fazer. Veja bem, apenas para contextualizar, insisto nisso, ele é acusado de 41 lavagens de dinheiro. Pelo que o senhor conheceu e conviveu com o Rogério Aurélio, o senhor esteve com ele várias vezes? O senhor pode dizer se ele tinha alguma autonomia, se ele tinha algum poder de decisão, ou se ele simplesmente podemos dizer, um office boy? Eu não posso fazer juízo de valor também, como o senhor também está dizendo que não está fazendo. Eu nunca participei de nenhum pagamento, nem tomei ciência de pagamento que ele fez, que deixou de fazer, eu não sei. Eu não desconheço. Apenas eu sei que ele era um homem que pediam para ele fazer as coisas, ele fazia. Agora, se pagava, se não pagava, eu nunca vi ele pagar nada. Uma outra coisa, eu pedi que o senhor Carlos do Prado, ele noticia que ele teria recebido, encontrado com o senhor Rogério Aurélio algumas vezes e teria recebido dinheiro da reforma do sítio. E eu pedi que o senhor Carlos do Prado descrevesse fisicamente o senhor Rogério Aurélio. O senhor pode descrevê-lo fisicamente como essa pessoa? Nossa, acabei de vê-lo aqui há alguns dias atrás, sentado, com a cabeça mais branca. É aquela pessoa. Alto, forte, cabeça branca. Agora, quem é Prado? Eu não conheço. Não, o senhor de fato não conhece. É um outro testemunha que não conseguiu descrever o Rogério Aurélio. O senhor em alguma oportunidade encontrou com o Rogério Aurélio sem barba? O senhor consegue recordar? Não recordo. Não me recordo. Tá. Então o senhor, só para deixar bem claro, excelência, essa descrição é importante para a defesa. Então ele é uma pessoa alta, que o senhor falou, um homem grande. Forte. Cabeça está branca agora, estava menos branca quando. Já faz 4, 5 anos que não. Que o senhor viu a última vez. Tá. São essas as perguntas, excelência, obrigado. Tá, alguma outra defesa que não seja do Dr. Bunlai? Não? Então, a defesa do senhor João Carlos Bunlai tem perguntas? Sim. Tá. Sabe o que é isso? Se a sua defesa entender pertinente, junta nos autos, né, doutora? Porque é gritante, porque mostra o estado. Tá, o estado de saúde dele. Então a senhora junta nos autos, doutora. Naquele dia, foi teimosia minha em fazer esse depoimento, porque eu não queria faltar. Tá. Acho que o senhor junta na defesa dele. Tá. Eu nem terminei o tratamento, então. Eminente magistrado, eminentes representantes do Ministério Público, meus eminentes colegas presentes à audiência, senhor José Carlos Bunlai, vamos reconstituir o que ocorreu no dia 17 do mês de agosto de 2016, quando o senhor prestou o termo de declarações perante a autoridade policial, a que se referiu a eminente magistrada.
17 do mês de agosto de 2016. O senhor estava preso nesta época? Eu estava com prisão preventiva, liberado pelo juiz Moro para ir a São Paulo, porque a minha doença, eu não sei se eu posso... Pode falar sucintamente. Foi um negócio assim complicado, porque eu estava numa cela sem luz, onde a gente fazia a micção e não via a urina. Aí a minha filha foi me visitar uma quarta-feira e eu passei pela guarda ali, né? E tinha um banheiro, me deu vontade de ir ao banheiro e eu pedi assim, até uma policial que era da minha cidade. Posso usar o banheiro? Ele deixou, e foi quando eu vi que eu estava urinando sangue. Eu não sabia. Aí a Polícia Federal me encaminhou para um hospital em Curitiba. O meu irmão é urologista, foi acompanhar e pediram um laudo cardiológico. Foi feito o laudo cardiológico que me deu apto para a operação. Eu fui para a operação e não pude, porque eu estava com 9 carcinomas na bexiga, 9, não 1. Aí o meu irmão interrompeu a cirurgia, eu anestesiado, porque o hospital não tinha condições de cortar e queimar os 9 carcinomas. Aí pedi autorização para ir para São Paulo. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, passei pelo mesmo exame cardiológico que o professor Fábio Jatene falou, não vai operar da bexiga primeiro não, primeiro do coração. Estava com 98% de entupimento da coronária principal. Eu operei do coração e apto contínuo da bexiga. Depois da operação da bexiga, como eram 9 cânceres, eu tinha que fazer um tratamento para ele. E como é bexiga, é via OncoBCG, onde o professor Miguel Siluge me recomendou 8 aplicações, das quais eu fiz 6. As duas, na sexta eu já estava completamente combalido. Entendeu? Foi mais ou menos lá pelo dia 8 de agosto que me ocorreu isso. Fiquei em casa e eu tinha que voltar para Curitiba por ordem do juiz Moro. E o Ministério Público alegava que eu estava inventando doença para ficar em prisão domiciliar. Eu não estava inventando. Bom, tinha esse depoimento marcado, eu não quis pedir para a doutora Daniela cancelar, porque eu achei que era uma deselegância minha. Eu fui, mas eu estava péssimo. Eu não sabia que eu já estava com a reação ao OncoBCG. Fui à Polícia Federal, fiz essa declaração, não foi um depoimento, foi até uma troca de conversas, entendeu? Com o delegado Márcio Anselmo, que me tratou muito bem. E à noite eu fui internado. Praticamente... Quais são as condições físicas e psicológicas no nenhuma, momento do depoimento? Não tinha nenhuma, professor. Os seus advogados recomendaram, os que o assistiram, que o senhor não prestasse que eu o não depoimento? Prestasse o depoimento. O senhor foi quem insistiu? Eu insisti. Mas não tinha condições psicológicas? Não tinha condições, mas eu não tinha feito nada. O senhor se internou nessa data? Nesse mesmo dia à noite. Tem documentos médicos que confirmam tenho isso? O relatório, tem tudo aí. O senhor estava cometido de febre em grau elevadíssimo? 40 graus. Os documentos médicos atestam isso. Não sei se está escrito temperatura, mas estava com 40 graus. A internação se deu neste dia? Neste dia, às 9 horas da noite, no Hospital Sírio-Libanês. Logo após prestar o termo de declarações. Como? Após prestar foi. O termo terminou em torno de 5 horas, 6 horas. Um movimento, gente trombando, repórter. E, nossa, uma coisa doida. Porque eu fui muito visado pela imprensa. E os fatos estão mostrando que eu não participava dessa coisa toda que está aí. Entendeu? Muito bem, esse fato está esclarecido. Falemos um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Quais as principais atividades que o senhor exerceu e que tem exercido ao longo de sua vida? Eu comecei como engenheiro, a minha família é de pecuária e agricultura. O meu avô, pai da minha mãe, é formado em Piracicaba,
que é a melhor escola de agronomia do Brasil, em 1916. Então, agronegócio dentro da minha casa, se você não quiser se aborrecer de agronegócio, não vá na minha casa, porque é só isso que se fala. Eu comecei como engenheiro e eu sou viúvo. A minha mulher, o pai tinha um banco. E comecei a ganhar dinheiro, fiz mestrado de engenharia e no mestrado a minha tese era de concreto com ar incorporado, que causou uma economia de cimento nos núcleos de barragens maravilhosa. Gastava-se 300 quilos de cimento por metro cúbico de concreto, com o concreto com ar incorporado, que é a minha tese, e minha e de um colega, João Gaspar de Janiquian, passou para 90 quilos. Com isso, toda a barragem tinha trincamento, porque o cimento com a água ele reage, emite calor e trincava a barragem. Com 90 não. Eu passei, com isso aí eu ganhei muito dinheiro. Né? E tudo que eu ganhei na minha profissão, eu comprei de propriedade rural. Então eu fui um grande proprietário rural. Na ação anterior eu sabia até o número, eu tinha 270 mil hectares de terra. Né? O maior proprietário de gado. Melhor? De gado. De gado. É o pecuarista. O maior pecuarista. Trabalhei muito na rastreabilidade. Tenho o animal número 1 rastreado no Brasil. Número 1, para eu ter uma ideia. Sou o primeiro pecuarista que botou debaixo de 100 hectares irrigado 1.500 bezerros, que dá uma média de 1.500 por 100, dá 15 por hectare, quando a média brasileira é 0,60. Além da atividade de agropecuária, o senhor também enveredou pela área de açúcar e álcool? Meus filhos. Meus filhos eu já estava... eu já não queria mais, entendeu? Porque... eu não sei se eu posso fazer esse comentário, mas quando começou, eu fui do Conselho de Desenvolvimento, conforme falei, relator do programa de bioenergia e do etanol. Eu achei que era um caminho muito grande. Foi aí que falei para meus filhos, ó, aqui tem um espaço bom, que vai acontecer aqui no Brasil. Que em vez de petróleo, o álcool é mais econômico. E aí foi feito um projeto. Com a mudança de governo, houve um total abandono dessa área de etanol. Só para a senhora ter uma ideia, no projeto de etanol para o Brasil, a queima do bagaço de cana geraria 14 mil megawatts a custo de não jogar fora. Perfeito. A presidência da República não aceitou. Só saber a atividade, não precisa descrevê-la. Então, muito bem. Com relação especificamente, nos anos de 2005 e 2006, o senhor poderia ser definido como talvez o maior pecuarista do país? Sim. 2005 e 2006? Eu confinava 30 a 35 mil bois. O senhor, como pecuarista, o senhor era fornecedor do frigorífico Bertin? Em grande escala. Nos anos 2005 e 2006. Então, as relações comerciais com o frigorífico nesse período eram intensas. Inclusive, eu arrendei um frigorífico do Bordão, que todo mundo conhece, né? Mas que depois, em função de fazer só uma unidade de proteína vermelha, devolvi. Bem, o senhor era um grande pecuarista na época e tinha negócios com frigorífico, fornecedor. O senhor lembra de ter recebido do frigorífico na época, em razão dessa atividade que o senhor define como estritamente privada, a importância de 12 milhões de reais? Eu recebi muito dinheiro. Mas especificamente quanto é esse valor? Eu teria que pegar a minha contabilidade, e nem sei se... Mas eu já li isso aí. Isso aí é corriqueiro dentro do meu... Esses valores que foram referidos pelo Ministério Público como tendo sido pagos em 2005 e 2006, eles foram declarados no seu imposto de renda? Totalmente. O senhor tributou esses valores? Totalmente. As operações estão documentalmente comprovadas? Sim, inclusive o empréstimo que a senhora falou do Banco Chaim,
eu botei no meu imposto de renda, tributei, paguei os encargos e, lamentavelmente... O senhor, a propósito, o senhor obteve algum benefício advindo do empréstimo que o PT tomou junto ao Banco Chaim? Não, só dor de cabeça. Pelo amor de Deus, só dor de cabeça. Eu fui pego de surpresa, tá? Não, objetivamente, não precisa descrever a operação. Nada. O senhor teve algum benefício? A gente vai reaproveitar daí, né, doutor, da outra ação. A gente aproveita daí o que ele falou da outra ação. Exatamente. Mas eu não sei se eu falei isso, mas eu não tive nada, nenhum benefício, só prejuízo. Dei uma fazenda, hipotequei uma fazenda para dar só em pagamento para o Banco Chaim. Aceitou, fizemos um contrato de arrendamento para mim enquanto não vendia a fazenda para terceiros. Aí eles falavam, não, nós não queremos. Me tornaram refém de uma relação que eles queriam com o governo federal. E estou aqui eu hoje. O senhor obteve alguma vantagem ou benefício em razão? A gente está reperguntando coisas de um documento que foi aproveitado, o Ministério Público se absteve de fazer ele perguntas. falar objetivamente, mas mas está algumas perguntas. contextualizado e tem a ver doutor. diretamente com a imputação. Sim, mas a gente aproveitou o depoimento anterior. da doutor. imputação, doutor. A gente aproveitou o depoimento anterior. Não, mas Deixa é ele, importante doutor. que ele Deixa se ele manifeste. fazer. Deixa ele fazer. Eu não participei do outro depoimento. Mas o senhor não apresentou objeção contra o aproveitamento. Não, mas o aproveitamento tem seus limites. Doutor, deixa a documentais. defesa perguntar, senão Não é a gente não verdade? sai daqui hoje. Por exemplo, os documentos não referem o desfecho do que ocorreu. Ele prestou um depoimento e depois foi julgado a ação penal, Excelência. O senhor foi acusado de ter tido benefício em razão, nesta ação penal a que elude o doutor procurador, o senhor foi acusado de ter tido... O senhor foi acusado de lavagem nessa ação penal? Não, porque o dinheiro... Não, se o senhor foi acusado... Não fui. O Ministério Público não acusou o senhor de lavagem na outra ação penal? Não, porque o dinheiro que saiu, tinha saída... Doutor, isso é questão técnica, Entrada, né? sim. Isso eu acho que o senhor não tem que perguntar para ele, porque é questão técnica, não de não fato. fui acusado, porque o dinheiro que saiu do banco foi para direto de outras pessoas que também foram responder o processo e foram condenados. Enfim, o senhor não obteve nenhum benefício Absolutamente do nada. empréstimo e da operação que envolveu o navio Sonda Vitória 10 mil. Só aborrecimento, doutor. Só aborrecimento. Só aborrecimento. Perfeito. O senhor, ao longo de sua atividade profissional, inclusive na época em que o senhor manteve relação de amizade com o ex-presidente Lula, o senhor e suas empresas firmaram algum contrato com alguma empresa pública? Nunca precisei com o de setor governo. público? Nunca precisei de governo, nunca pedi nada para governo, nunca recomendei ninguém para governo, nada. O que eu participei, meus filhos participaram de um leilão de energia, de queima de bagaço da usina deles, e que foi vendido em leilão público. Só, nada. Nunca precisei de governo. Minha atividade não tinha nada a ver com o governo. Absolutamente nada. Perfeito. Só isso? Você Tem tem mais? alguma intervenção? Doutora, tem pergunta? Posso perguntar? Pode ser. Sim. Tudo bem, José Carlos? Bem, Resumidamente, qual era a sua relação com o ex-presidente Lula A no minha período relação- de 2010, 2011 e especialmente com a dona Marisa? O senhor pode dizer? 10, ele saiu em 10, né? 11 eu praticamente não estive com o presidente. Eu me afastei muito eu já vinha me afastando muito do presidente quando ele ficou doente. Você não podia visitá-lo, ele estava no hospital. Isso gerou um afastamento. Entendeu? Com a dona Marisa, qual De era a sua amizade, de jogar baralho. relação? Ela era simplesmente a mulher do seu amigo ou ela era também a sua amiga? Não, era a mulher do meu amigo e minha amiga. Perfeito. Só isso, excelência. Obrigada. Satisfeita. Só isso?